Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fismate Brasil, meu nome é Valdir Carvalho e hoje eu vou falar sobre o paradoxo dos avós, relacionado com progressão geométrica com os grandes números. O paradoxo dos avós, eu há muito tempo atrás, pensando naquela lenda sobre o criador do jogo de xadrez, que ele pediu 1 grão de trigo para a primeira casa, 2 para a segunda, 4 para a terceira, assim por diante, até completar 64 casas, daria 2 elevado a 64 menos 1. Nem todo grão de trigo da terra daria para pagar o criador do jogo de xadrez. E eu fiz um equivalente, eu pensei, falei, poxa vida, progressão geométrica, todo mundo tem pai e mãe. Então todo ser humano tem pai e mãe. Então já é uma lei matemática. Ninguém nasceu de pai ou nasceu só de mãe. Impossível um homem gerar um filho ou uma mulher sozinha gerar um filho. Então, todo ser humano tem pai e mãe. Então, se você aplicar essa regra recursivamente, o seu pai tem pai e mãe, a sua mãe tem pai e mãe, então fica 1, 2, 4. O pai do pai tem pai e mãe, a mãe do pai tem pai e mãe, e assim por diante. Fica 1, 2, 4, 8, 16... 32. É semelhante ao jogo do xadrez, da lenda do criador do jogo de xadrez, que ele pediu 1 grão de trigo para cada casa, geometricamente. Só que os números que geram são monstruosos. E a pergunta que eu faço, pergunta interessante, resolução interessante. Na época, quando eu fiz, eu fiquei em dúvida, né? Não sabia resolver. Uma pergunta interessante é a seguinte: quantos avós você teria na época de Cristo, há 2000 anos atrás, mais ou menos? A população estimada, segundo os dados, na época de Cristo, era 170 milhões de habitantes. Então vamos criar um modelo matemático para tentar resolver esse paradoxo. Eu não vi em lugar nenhum ninguém resolver esse paradoxo. Eu vou tentar resolver. Procurei na internet, as pessoas falam sobre a progressão geométrica, mas ninguém ataca profundamente esse problema. Então, todos nós sabemos de progressão geométrica. 1, 2, 4, 8, 16, 32, né? Eu vou chamar de primeira geração, que nós temos um pai e mãe, 2 elevado a 1 igual a 2. Segunda geração, 2 elevado a 2, os avós, né? 4. Terceira geração, 2 elevado a 3, 8, e assim por diante. Então, por exemplo, só para você ter uma estimativa, 25 gerações, colocando cada geração entre, quer dizer, as pessoas em média casavam, eu coloco 20 anos, pode casar com mais, pode casar com menos. Antigamente, mulher com 14, 16 anos casava. Então estou colocando 20 anos, que é um número médio bom para o meu modelo matemático. 25 gerações dá mais ou menos 500 anos. 20 anos, 20 vezes 5, então 500 anos, mais ou menos, de geração, na época do Cabral. Eu teria 33.554.432 avós, seguindo a lei geométrica. Cada geração, 2 elevado a n. Só estou interessado na geração n. Agora a pergunta que eu fiz, aquela pergunta fundamental. Perguntas interessantes, resolução interessante. Quantos avós terei na época de Cristo, 2000 anos atrás? Quando eu pensei nisso, na época lá, muito tempo atrás, eu até comentei com um colega meu, eu falei assim, ó, todo mundo é primo, você é meu primo, tem um avô seu que é avô meu. E ele ficou assim, com os olhos regalados, não entendeu, aí eu mostrei matematicamente e ele acreditou, mas ele também não entendeu o paradoxo. E ninguém consegue entender isso aí. Então, o nosso modelo matemático é assim, é PG razão igual a 2, né? Todo mundo tem pai e mãe, é regra, é verdade absoluta, não tem como fugir dessa regra. Estou interessado apenas na geração N, a média de anos entre cada geração eu coloquei 20 anos. Cálculo, na época de Cristo, mais ou menos 2000 anos atrás, 100 vezes 20, 2000 anos, na época de Cristo lá. Quantos avós eu teria? 2 elevado a 100 dá aproximadamente 1,267 vezes 10 a 30 avós. Aí a pergunta que não quer calar, esse número aí grande? 2,67 vezes 10 a 30 avós
eu fiz o seguinte: cada grão de areia, um cálculo para você ter uma estimativa, é 1 micrograma. Cada grão de areia, 1 micrograma. Eu fiz os cálculos, quantos grãos de areia corresponderia a 10 a 30. Daria 100 quatrilhões aproximadamente, 10 elevado a 17 caminhões de 10 toneladas cada de areia. 100 quatrilhões é um número tão monstruoso, tão gigante, que é maior que o grão de areia de toda a praia do mundo. Não é a praia que você frequenta lá, que você olha assim, você não vê o fim dela. É a praia de todo o planeta Terra. Isso é 100 quatrilhões, 10 elevado a 17 caminhões. Tem ideia, se você tem ideia, o universo, em segundos, é mais ou menos 5 vezes 10 elevado a 17 anos. Segundos, aliás. 5 vezes 10 a 17 segundos. Então você vê a ordem de grandeza desse número. Então o número de avós que eu teria é maior que o número de grãos de areia de todo o planeta Terra. Aí que está o paradoxo. E outra coisa, a população do mundo na época era 170 milhões. E como resolver esse paradoxo? Eu resolvi, há uns 10 anos atrás, quando eu voltei a pensar nesse paradoxo, eu cheguei à conclusão: somente diminui o número de avós se e somente se tiver um entrelaçamento. Aqui, ó, tem 4 avós, 6, vai diminuindo, ó, 4. Tá vendo? Entrelaçamento. Há o entrelaçamento e a árvore ela diminui, e vai diminuindo geometricamente. Essa é a solução matemática. É o entrelaçamento. Se não existisse entrelaçamento, teria esses números monstruosos. Eu falei isso há 2000 anos, e aí na época dos homens da caverna, há 10 mil anos. Teria mais avós que átomos no universo. Absurdo, né? Então o entrelaçamento existe. Então existe, quando você constrói a árvore, você vê que quando ela entrelaça, ela vai diminuindo. Vai diminuindo, chega a ficar ali, paralelo e vai diminuindo geometricamente. Essa é a solução matemática. O entrelaçamento. Sem o entrelaçamento é impossível. E a natureza, ela matematicamente resolve os paradoxos. O ser humano, que devido à sua limitação de conhecimento, não consegue resolver o paradoxo. Então, a solução é: o entrelaçamento diminui o número de avós. Então, se a gente analisar profundamente, imagina que a gente tem uma afirmação que verdade 1, verdade 2, verdade 3, e gera paradoxo, significa que está incompleto. Quando eu fiz que todo ser humano tem pai e mãe, verdade 1. 2 elevado a n, verdade 2. Aí eu concluí que tem bilhões, trilhões e zilhões de avós. Falso, paradoxo. Está incompleto. Está relacionado com o teorema da incompletude de Gödel. Incompletude de Gödel diz o seguinte: que você tem um conjunto de axiomas, conjunto de verdades, eles só serão completos se eles não gerarem paradoxo. Quer dizer, você não conseguir provar que é falso e verdadeiro. Fica um negócio absurdo. Então está relacionado com o teorema da incompletude de Gödel, um teorema da lógica matemática. O grande matemático Kurt Gödel provou em 1930. Por que gerou paradoxo? Porque eu fiz uma verdade 1, uma verdade 2 e fiz uma conclusão. Se você tem um conjunto de axiomas de verdade e faz uma afirmação e gera paradoxo, significa que aquele conjunto de verdade de axiomas está incompleto. Teorema de incompletude de Gödel, um dos mais importantes teoremas da matemática do século XX. Então está aí resolvido o problema dos avós. Os avós não chegam aos números astronômicos devido ao entrelaçamento. 8 vai diminuindo, ó, né? Diminui, entrelaçamento. E está aí a solução do paradoxo, que há muito tempo atrás eu fiquei intrigado e não achava uma solução. E depois eu achei a solução, há uns 10 anos atrás. Conclusão: todo mundo é primo, existe pelo menos um avô em comum. Você e eu, nós temos um avô em comum. Matematicamente, sim. Todo mundo é primo? Sim. E se voltarmos a 100 mil anos atrás, lá na Etiópia, quando os primeiros seres humanos começaram
imigrar lá, espalhar para o mundo, vai ver que todo mundo é primo, todo mundo tem pelo menos um avô em comum. E a matemática prova. Ela, assim, a matemática baseada em axiomas, em verdades, em demonstrações, você chega à conclusão. Tá bom? Esse é sobre o paradoxo dos avós, resolvido e tá aí, publicado. Se você gostou, deixa um like e até mais. Abraço!